Seus filhos estão lindos, Thaís. E vocês também. Olá, sejam bem-vindos, meus amigos. Oi, Nanda. Quanto tempo, que saudade de você. Chegar mais Doida perto. pra nessa terra linda te visitar, viu? Gente, hoje, para o nosso tema de hoje, nós estamos planejando compartilhar com vocês a nossa ferramenta principal que nós desenvolvemos nos nossos acompanhamentos. É uma ferramenta que proporciona uma consciência muito grande no casamento, né? Então isso está dentro da questão do autoconhecimento, porque só exerce consciência quem tem um autoconhecimento alto. A gente percebe o quê? Muitos casais, principalmente um homem, ele fala assim, meu casamento tá ótimo, minha vida tá ótima, tá maravilhosa. A mulher fica olhando, gente, ele tá casado com quem? Não é comigo. Porque ó a Nanda falando com você. Um beijo, Nanda. E parece que a pessoa tá casada com a outra e não com aquela ali. O casamento pro homem tá muito bom e o homem não tem a consciência, não só homem, né? Mulheres também. Mas comumente, homem que não tem a consciência do quão precisando de cuidar está seu casamento, né? Eu já tive uma experiência com atendimento. Eu estou incomodado com essa câmera aqui, só que ela também não pode deixar você, né? Porque a gente tem que visualizar e eu vou mexer nessa aqui também. Como nós já dissemos na nossa última live, nós não somos experts na tecnologia, né? Nós estamos desenvolvendo aqui nossa habilidade no dia a dia. Também te amo, Nanda. E é um prazer estar começando isso com vocês. É legal que vocês vejam que esse movimento não é um movimento de profissionais da mídia ou qualquer coisa do tipo, né? Estrelinhas, não, nós não somos estrelas, a gente não sabe nem fazer isso. Eu e Fabiane, nós temos na nossa mente, no nosso coração, o nosso senso de propósito, o nosso senso de missão. E nós temos recebido tanto de Deus, gente, temos recebido tanto. E nós temos buscado conhecimento, nós temos buscado trazer as nossas experiências, os nossos conhecimentos para esse trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro do Dizemos Sim. Então aqui a nossa ideia é compartilharmos esse conhecimento com vocês. Eu sempre, como vocês já sabem, conhecem a gente, eu sempre entro no meio das conversas do meu marido, né? Mas é onde ela aprende. Um grande abraço, meu querido amigo Juliano. Nanda, já falamos aqui. Um grande beijo. Denise Eulálio, olha só que bom. Thaís, Marcelo também está conosco. Um beijo para vocês, viu? Bom que o pessoal está chegando, a gente está dando uma enroladinha aqui. Mas é bom que a gente está só no meio de amigos, que gostoso. Isso. Gente, uma pergunta que vem em forma de um questionamento. Como está o seu autoconhecimento? Você se conhece de fato? Amor, como é que a gente pode trazer aqui um questionamento onde as pessoas que já estão nos ouvindo, como é que a pessoa pode perceber se ela se conhece ou não, de verdade? Eu acredito que o termômetro, um dos termômetros que tem, para que você saiba se você de fato se enxerga como ou se enxerga sobre a ótica de outros, e enxergar-se sobre a ótica de outros não é autoconhecimento, é um conhecimento externo. Por exemplo, quando alguém fala algo sobre você e aquilo te fere, e você fica em dúvida se você é aquilo ali mesmo ou não. Por exemplo, se alguém diz, você é uma mulher ruim, você é um homem desonesto, aquilo que... Sabe aquela história da carapuça que serve? Se você sabe que você não é, mas aquilo ali te incomoda de alguma forma, talvez você tenha dúvida com relação à sua identidade naquele ponto. Então, uma das formas de você verificar se você de fato se conhece é isso. E outra, quanto você observa as suas emoções. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que eu tenho atendido
que não têm a menor noção do que estão sentindo. São executores e fazedores. Ou quando você pergunta também para uma pessoa quem você é, e ela diz para você o que ela faz, ou o que ela tem. O ofício, né? O ofício, a execução, porque é uma coisa externa, é mais fácil de se perceber do que o interno. Mas o que está dentro de você? Aí eu falo assim, se você estiver numa ilha deserta, sem dinheiro, sem supermercado, sem pessoas, quem que você é ali? Porque não é o externo que te forma, que te faz, que te determina. Ele pode melhorar, pode potencializar algumas coisas que estão dentro de você, mas ele não vai te determinar. A tua identidade é independente. Gente, todos vocês, eu conheço vocês, Ana... Aninha, um beijo para você. Nós conhecemos vocês que estão aqui conosco. Quantas coisas já foram e já deixaram de ser? Quantas pessoas já estavam e deixaram de estar? Quantos empregos vocês passaram e deixaram de estar naquele lugar? Então, o que você faz não te define, as pessoas com quem você convive não te definem, o que você tem não te define. Eu conheço a maioria, nós conhecemos todos vocês que estão aqui conosco. E a gente sabe que já morou num lugar, já morou em outro, já esteve num lugar. O que te definiu? É o que fica. Sim. O autoconhecimento, Fabiane trouxe um pouco disso, eu quero dar uma explorada um pouco maior, dentro dessa questão da autopercepção. Né? Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui em um atendimento de uma pessoa casada. Essa pessoa veio para resolver um outro problema, e no meio do atendimento eu perguntei para essa pessoa, como é que está o seu casamento? E essa pessoa respondeu, meu casamento tá bom. E por algum motivo eu tinha percebido que o casamento dessa pessoa não estava bom. Então eu comecei a fazer perguntas. Como é que é a rotina de vocês? No dia a dia, durante a semana, eu trabalho à noite e ela trabalha durante o dia. Ok, trabalho à noite, trabalho ao dia. E tem mais, a gente também tem uma dificuldade muito grande. Eu já saí para o trabalho e vice-versa. Quando eu chego de manhã, ela está indo para o trabalho e ela ainda estuda à noite, então dificulta muito. E no sábado, o que vocês fazem? Nós trabalhamos até no sábado. E normalmente as nossas folgas durante a semana não batem. E no domingo, o que nós fazemos? Dormimos o dia inteiro. Nós acordamos tipo meio-dia, fazemos o almoço e dormimos de novo. E dormimos profundamente para acordar na segunda e começar de novo a rotina. E eu perguntei, então, como o seu casamento tá bom? É porque a gente não briga. Então muitas pessoas têm justamente esse entendimento a respeito de casamento, uma ausência de brigas. Não conversa, como é que vai brigar? Ou seja, elas não têm um parâmetro de qualidade, de saúde de dentro da sua relação. E muitas vezes você pode perguntar para essas pessoas o que é ter saúde na sua relação. Então, o autoconhecimento, ele proporciona a você a capacidade de elaborar essa autopercepção dentro do seu relacionamento conjugal e identificar com clareza, com objetividade e com muita propriedade aquilo que está bom e aquilo que está ruim dentro do seu casamento. Porque, gente, não é a quantidade de anos que estão casados que define que o casamento é bom. Não é isso. É a relação mesmo, é o quanto vocês conversam, interagem, o discutir a opiniões divergentes faz parte. Você não é obrigado a concordar com tudo, nem o outro concordar com tudo que você fala, mas sim conversarem, chegarem num consenso, divergirem, ampliar os horizontes. As divergências, elas servem para ampliar a nossa percepção. Quantas e quantas coisas nós divergimos? Vocês viram isso acontecer. A Ana acho que viu mais ainda, que a Ana pegou o início do nosso casamento aqui em São Paulo. A Nanda também viu muito disso aqui em São Paulo. Então, divergir faz parte do crescimento. É a forma como vocês conversam, é a forma
como vocês discordam, é a forma como vocês buscam um acordo e um entendimento. É que faz toda a diferença no casamento de vocês. Não é engolir sapo, não é engolir calado, não é ter que concordar com tudo. Não é disso que a gente está falando. A concordância, ela vem também do início de discordar. Sim. Até chegar num acordo. Eu acredito que começa pelo discordar, pela divergência, né? Agora, como é que esse casal elabora a construção dessa concordância? Porque a concordância, ela é uma construção. Ela não pode ser um fato em si, senão vira uma imposição. Ou seja, o que eu penso, a Fabiane tem que pensar. Não. Que bom que a Fabiane pensa diferente de mim. Isso é rico, porque isso vai explorar muito o potencial do casal. Porque quando eu estou casado, eu não posso pensar só em mim mais, não existe mais eu. Agora somos nós. Na grande maioria das vezes, o meu desafio não é desenvolver a mim mesmo. Agora é lógico, não vai existir nós se não houver eu. Se eu não tive uma boa construção de vida, uma boa flexibilidade no decorrer da minha vida de solteiro, se eu fui uma pessoa que com dificuldade de me reconhecer nos relacionamentos, a gente até falou isso, né, durante a semana sobre a questão dos recursos internos que a pessoa tem, a execução de papéis que a pessoa tem dentro do relacionamento. Eu gostei muito, só um minutinho para concluir, eu gostei muito desse tema de execução de papéis, porque às vezes você está casado e você não sabe o seu papel que você tem que executar no relacionamento, e às vezes o seu casamento está indo de mal a pior, porque você não faz aquilo que você deveria fazer. E o autoconhecimento, até mesmo nesse tipo de divergência, ele é altamente importante. Porque como é que você vai saber o que é melhor se você não sabe nem o que você quer? Como é que você vai saber o que é melhor se você não sabe para onde você está indo? Como é que você vai saber o que é melhor para você se você não é você nessa relação? Se você não está inteiro nessa relação, se você não participa... Ontem a gente estava assistindo até um programa aí na Globo, eu acho. Globo Repórter. Globo Repórter. E ele estava falando de várias mulheres que sofreram problemas conjugais de ciúme, de traição, de abuso emocional, abuso físico, essas coisas. E o que eu vi de comum em todas elas é que elas não tinham a estima boa. E o autoconhecimento, ele traz essa estima boa, a autopercepção, ela traz essa estima boa, e também não tinham objetivos, não tinham foco. A maioria deixou de trabalhar, deixou de exercer uma profissão para cuidar da casa, para viver aqui. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Mas foi o que aconteceu e eles mostraram ontem. Ou seja, você precisa estar nessa relação, precisa estar, ser, pertencer, fazer parte. As decisões desse casamento tem que estar junto com os dois, senão eu vou dizer que tudo é culpa do Hélio, senão eu vou dizer que foi o Hélio que decidiu, foi ele que fez, foi ele que escolheu. Não, fomos nós que escolhemos, fomos nós que decidimos. E quando a gente chega no impasse, você já sabe o que a gente diz sobre isso, a palavra final é do Hélio, mas nós chegamos a esse ponto, nós concordamos com isso, nós decidimos entrar nesse consenso. Mas eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que eu tolero, eu sei o que eu não tolero, e Hélio também. Então, ele não subjuga a mim e nem eu o subjugo. Porque tem muita mulher passando igual um trator em cima dos maridos, né? E isso também é estima baixa e o autoconhecimento baixo. Precisa se sobrepor derrubando alguém. E uma estima baixa também é quando o homem, mesmo se sentindo contrariado dentro dessa interação entre ele e a esposa, que isso acontece muito, né? Ele se sentindo meio que anulado nessa relação, como se essa mulher não tivesse paciência com o ritmo dele, com o tempo dele. Essa mulher passa por cima dele e ele não consegue alterar essa dinâmica relacional. Ele ainda permanece chateado internamente e não consegue trazer aquilo ali para se resolver, para dialogar,
e ele fica com aquilo ali consumindo, Engolindo, consumindo, desgastando o relacionamento. Aí quando ele fica com raiva, o que ele faz? Joga tudo na cara. Ah, que você é isso, que você é aquilo, você é ignorante, você não me respeita. Mas o respeito, quando ele precisa ser imposto, quando ele precisa ser lembrado, quando existe essa necessidade, é porque realmente está abalado esse princípio dentro do relacionamento. Então, o que nós queremos aqui compartilhar com vocês? Conhecimentos e experiências. Tá? Mas, Hélio, eu sei do meu casamento. Ninguém mais que você sabe do seu casamento. Mas, às vezes, o conhecer, o saber, nem sempre te dá autonomia de realizar transformações e mudanças que você precisa viver na sua vida ou no seu casamento. Então, talvez a questão aqui não é conhecer mais do que você, o seu próprio casamento. A gente não está discutindo isso, tá? Nós estamos aqui trazendo para você, compartilhando com você experiências e conhecimentos que podem fazer a diferença na sua relação, como fez na nossa. Através de várias experiências que nós tivemos no nosso casamento, até pelo fato, gente, que eu e Fabiane, para você que já conhece nossa história, nós viemos de um milagre muito grande. Milagre. Eu estou falando um milagre porque assim, não existe, todo mundo que conhece a nossa história, não tem como dizer que eu e Fabiane estarmos juntos hoje veio de uma ação humana, ou seja, eu joguei meus palitinhos aqui, fiz o meu arranjozinho aqui, ali, e acabou conquistando, eu conquistei Fabiane e Fabiane me conquistou. Não houve isso. Eu quero bater nessa tecla aqui. Eu e Fabiane morávamos em estados diferentes, ela morava na Bahia, eu morava em São Paulo. Eu acabei de conhecer uma menina, me interessei por ela, fui no pastor, ele pediu que eu orasse uma semana por essa menina, em relação ao meu interesse, colocando Fabiane em questão. Eu, contrariadíssimo, fui orar, e durante essa uma semana que o pastor me orientou para essa oração, eu me apaixonei por essa mulher de novo, depois de 12 anos, tá? Eu estou costurando aqui de uma forma bem básica mesmo, como aconteceu. Eu nem vou falar nada. Porque a ideia não é entrar em detalhes agora. Você que não conhece o nosso testemunho é o primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, Dizemos Sim. Primeiro bom, lá embaixo, assim, ó. Mas assista e curta. Nós precisamos de likes no nosso YouTube para a gente transmitir a nossa live não somente pelo Insta, mas também pelo YouTube. Então, eu orei, fui lá embaixo da palavra do pastor, comecei a orar por ela uma semana. Há 2 anos, mais ou menos, que eu não via diretamente a Fabiane. Eu acho que eu posso dizer que eram mais ou menos 2 anos. Se eu estiver errando aí é pouca coisa. Então, nesse inteirinho de uma semana, sem vê-la, sem ter muito contato com ela, ou quase nenhum, porque a nossa única ponto em comum era a nossa filha, a Jéssica, que é a mais velha. Nessa uma semana eu me apaixono por essa mulher loucamente, e detalhe, ela estava há aproximadamente 10 anos orando e jejuando por mim. Ela resolveu lutar pelo casamento dela em oração e jejum, e em posicionamento diante de Deus. Várias pessoas querendo namorar com ela, teve homens que até chegou a pedir para o pai dela a mão dela, e ela não, porque ela acreditava que o casamento dela poderia ser restaurado. Então, esse é o milagre. Eu e Fabiane viemos desse milagre. Esse milagre nos proporcionou o quê? Nós não temos outro caminho. Sabe aquela coisa assim, brigar e achar que, eu vou terminar com a Fabiane porque eu não aguento mais e eu vou arrumar outra pessoa. Nós não tínhamos essa opção. Nem temos, porque nós temos a convicção de que é nosso casamento, eu e ela, eu fui escolhido por Deus para ela e ela por mim. Então, gente, a gente não tem uma segunda opção. Nossa opção, só tem um plano A. Tá certo. Nossa opção é sermos felizes e pronto, e acabou. Não tem outra opção. Então, diante disso, vamos fazer o quê?
Vamos construir um projeto. Eu sou psicólogo, Fabiana é mentora de casais, né? Então, Jaque. Ô, Jaque, um beijo. Então, eu sou psicólogo hoje, eu sou especializado em terapia sistêmica familiar. Fabiana também é mentora de casamento. Então, nossa vida ela é baseada dentro desse trabalho. E nós montamos juntos esse projeto que se chama Dizemos Sim. Então, através disso, já tem alguns anos que nós estamos na estrada, alguns anos mesmo, né? Nós já temos mais de 10 anos que trabalhamos com atendimento, que nós desenvolvemos pessoas dentro dos seus relacionamentos. Então, nesse trabalho, nós desenvolvemos uma dinâmica para ajudar esses casais. E vale a pena dizer que quando nós nos casamos de novo, nós casamos em 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses que ele pediu, que ele decidiu que queria estar comigo, e nós morando super longe, então nós não nos conhecíamos mais. Quem o Hélio era quando nós tínhamos casado a primeira vez, não era mais o homem que ele era. E eu, quando casei com o Hélio, eu saí lá da Bahia, vim casar com o Hélio, casamos em 2 meses, recasamos, né? Em 2 meses, eu falei, gente, quem é esse homem? Eu não conheço mais, mesmo. Até porque Deus tinha me dito que tinha transformado o Hélio. E o que acontece? Eu, quando casei a primeira vez, eu era muito calada, eu não falava, eu concordava com tudo e com todos. E quando ele casou comigo de novo, ele pegou uma mulher que tinha vivido muito tempo sozinha, cuidado de uma filha, se virado, trabalhado, me formado, me profissionalizado, totalmente independente. E o que acontece? Ele casou com essa mulher. Obrigado, Alex. Oi, Alex. E nós fomos nos reconhecendo e aprendendo. E todo mundo que já fez curso de noivos conosco sabe que a gente diz que o namoro é um período importantíssimo para conhecimento, noivado é outro período importantíssimo, é uma outra etapa, uma outra forma, e no casamento também. Então nós não vivemos isso. Éramos pessoas novas e casamos cruz de tudo. A gente precisou aprender tudo isso aqui que a gente vai apresentar para você hoje. Nós precisamos aprender na prática e fomos ler livros, fomos estudar, fomos fazer cursos e hoje a gente quer dividir com você todo esse aprendizado. Ok. O que é importante nós trazermos antes de iniciarmos a apresentação dessa ferramenta? Nós estamos falando, como já abrimos aqui e lembramos a vocês, falando sobre autoconhecimento. O autoconhecimento, ele gera consciência. Ele gera em nós a capacidade de nós desenvolvermos consciência daquilo que acontece. E como é que eu faço? Como é que eu vivo essa consciência? Através da percepção, da autopercepção. Ou seja, quando algo me incomoda, essa autopercepção, ela fala disso. Quando algo me incomoda, eu tenho a capacidade de identificar literalmente aquilo que me incomodou e elaborar o motivo pelo qual eu estou tão incomodado. Eu saber identificar o que ela trouxe, o que é meu nesse incômodo, e com isso ter a capacidade de gerir, né, elaborar uma discussão sobre isso. Chegar para ela pontualmente e compartilhar os meus sentimentos em relação a isso, sem culpá-la. Porque a pessoa que tem autoconhecimento, ela identifica a si mesmo diante das situações que não a agradam. Então ela está ali cheia de sentimento ruim, ela está chateada, ela está incomodada, de certo, mas aqueles sentimentos não tomam conta dela, porque ela tem capacidade de gerir aquele sentimento. Ou seja, sentimentos que eu estou falando aqui, como raiva, frustração, né, decepção. O que mais, amor, que a gente pode dizer? Sentimentos... Ciúme. Eu sei, a pessoa que tem autoconhecimento, ela tem consciência de que esses sentimentos é mais dela do que dela. Então, quando eu for resolver com ela, eu não vou projetar nela a minha frustração.
Se eu tô com... Gente, o que mais acontece é falar assim, ai, eu passei a semana toda com raiva, porque na segunda-feira o fulaninho fez isso e aquilo outro. Querida, por estudos, a raiva ela demora 1 minuto e meio para ficar no teu corpo, tendo origem àquele fato. O fato aconteceu, a pessoa fez e aquilo vem em você e gera a raiva. 1 minuto e meio no teu corpo e dissipa. Se passou disso, quem está nutrindo essa raiva não é a situação, não é a circunstância, mas é você. E a raiva, ela não está aqui fora, na pessoa, no fato, na situação. A raiva está aqui dentro de você. E a única pessoa que pode saber o que desperta a raiva, starta essa raiva e o que faz com que ela cesse é você. Não é teu cônjuge. Não é a situação, não é ninguém na vida, nem teu cônjuge. E quando você conhece as tuas emoções e sabe como é que ela é alimentada, como é que ela é startada, né? Quando ela começa e quando ela é alimentada e permanece, você tem o poder do autocontrole, através do autoconhecimento. Eu falei da raiva, mas tem o ciúme, tem a angústia, tem a tristeza. Márcia! Beijo, Márcia. Olha, isso que a Fabiane falou agora, parece ser uma coisa tão assim, é óbvio isso. Não é, gente. Não é. Porque tem pessoas que não acreditam que não conseguem dominar o sentimento. A gente falou aqui da raiva, porque a raiva ela é um sentimento muito comum nos relacionamentos. E é o que mais traz estragos normalmente, quando ela vem justamente. Então, mas gente, tem muita gente falando assim, eu não dou conta. Quando vem a raiva, eu explodo mesmo. Não consigo controlar, quando eu vi já fiz. Consegue controlar sim. Consegue, gente. Consegue Quem tá controlar. te falando é com sangue baiano e italiano, viu? Mas consegue. Só consegue controlar esse sentimento quem tem um nível alto de autoconhecimento. Agora, não adianta você ter autoconhecimento se você perdeu a capacidade de se conscientizar daquilo que realmente está ruim no seu relacionamento. Então essa ferramenta, ela fala justamente disso. Ela é uma ferramenta... gente, para vocês verem, né? A gente não tem um domínio da tecnologia. Eu gostaria muito de ter... eu gostaria muito de ter o recurso aqui de chegar para vocês e colocar na mesma hora na tela... mais perto, assim. Peraí, calma. Ó, a pessoa, ó o controle. De colocar na tela essa ferramenta. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de autoavaliação. O que ela nos capacita? Ela capacita a gente, que uma câmera a gente fala ao vivo e a outra câmera eu coloco a gravação para depois disponibilizar no YouTube. Aliás, nos nossos canais, né? A nossa live fica disponível. Gente, inclusive compartilha, entrega para as pessoas que você conhece que são casadas. Nós precisamos no YouTube de 1000 likes. Eu preciso que você nos ajude aí, para a gente transmitir ao vivo. Se você não falar, se sente mal. Não é o falar, é o como falar. Não é o falar impetuoso. Até na outra live eu falei sobre isso. Eu, por exemplo, hoje eu falo que sou dominante e domesticada. Mas antes, o que eu fazia? Eu ficava ali, aquilo me incomodava, me causava raiva, o sangue subia. O que eu fazia? Eu ia tomar um banho. Ou eu descia para fazer alguma coisa, saía, comprar alguma coisa no mercado, na padaria. Dava um tempo. E não falava no dia, naquela hora. Falava um dia depois, ou falava no outro turno. Não é o não falar. Não é engolir sapo. É falar. Mas falar com sabedoria, falar com amor, falar sem ter a motivação, o sentimento. Normalmente as pessoas mais pacientes, mais tranquilas, elas são impelidas a resolver seus conflitos através da raiva. E isso não é bom, não é saudável. Mas resolver o conflito é extremamente saudável. Com sabedoria e com amor. Verdade sem amor mata. Mentira com amor prejudica. O que tem que fazer é verdade e uma verdade dita com amor. Ok, e pegando esse gancho, olha só.
A ferramenta é justamente isso. Vou pegar esse gancho da Márcia com a Fabiane. Ela disse assim, o que a Márcia está dizendo? Eu tenho dificuldade de não falar. Não foi isso que ela disse, amor? Eu tenho que falar, se eu não falo, eu passo mal. Se eu não falar. Isso, e o que a Fabiane falou é perfeito. Tem que falar. Então essa ferramenta, eu voltando aqui na questão da ferramenta, ela vai trabalhar justamente isso. A sua capacidade de você elaborar a consciência de dentro da sua relação. Vamos pegar essa questão da Márcia para falar sobre a questão da comunicação, porque ela está falando que não consegue falar ou tem que falar na mesma hora. Ela não consegue não falar. Não falar, justamente. Então, surgiu uma demanda, uma confusão ali, algo que não está bem explicado, algo que você está engolindo, ok, tem que falar. Mas como esse casal desenvolve a comunicação? Que é esse quadrante aqui, a harmonia. Porque todos nós queremos ter a harmonia dentro do nosso casamento, ok? A harmonia é fundamental, porque é dentro da harmonia que eu estabeleço a ordem. Então, dentro desse quadrante harmonia, nós trabalhamos 3 principais colunas, fundamentos, que é o quê? A comunicação, o diálogo e a concordância. Sim, falar. Então, vamos trabalhar a comunicação. O que é a comunicação? É eu falar o que eu preciso falar. Eu tenho que dizer, porque se eu não dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está me incomodando, se eu não expressar, eu vou ficar engasgado. Eu já conheci pessoas que, de tão engasgadas que estão, de tantas coisas que estão acontecendo no seu casamento, elas ficam até inchadas nessa região aqui do pescoço. Eu tinha dor de garganta. Se eu não falasse o que eu queria falar, eu tinha dor de garganta. Tem pessoas que têm câncer, adquirem câncer, de tanto que elas se sufocam em coisas que eram para ser ditas e elas não dizem. Por quê, gente? Porque o corpo absorve aquilo que as emoções não resolvem. Vai para o corpo, vai ter uma canalização. Mas com autoconhecimento, você compreende o que está acontecendo em você. Tá, só um minutinho antes de chegar nisso, só para eu concluir isso aqui, amor, rapidinho. Desculpa te interromper, mas é para não fugir. A comunicação, ela vai estabelecer para você o quê? O saber falar um tom adequado, falar com moderação, a Márcia falou aqui, ó, sabedoria. Agora, você sabe o que você vai falar? Você consegue reconhecer seus sentimentos? Às vezes só sabe que está alguma coisa ruim, mas o quê? O que me incomodou? O que eu quero resolver? Aonde que eu quero chegar com isso? Não. O que me incomodou? O que de fato me incomodou? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou indignada? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é elaborar a demanda. Nós chamamos de demanda. Qual é a sua demanda que você tem para resolver com o seu cônjuge?